E diziam os homens de Israel, versículo 25, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Que promessa boa, hein? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o tirar, que o ferir. Eu queria falar um pouco sobre essa passagem nessa noite. E eu queria falar um pouco sobre a batalha que nós fomos ungidos para batalhar. Queria falar um pouco sobre nós nunca entrarmos em batalhas sem recompensa. Amém? Glória a Deus. A vida, meu irmão, na verdade ela é uma sequência, uma sucessão de batalhas. Isso é um fato. E por vezes nós vemos pessoas lutando batalhas sem recompensa. E por vezes essas pessoas somos nós. Diga misericórdia. Por vezes nós estamos envolvidos em batalhas sem recompensa nenhuma. E Paulo, ele disse, 1 Coríntios 9, verso 26, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, eu não gasto as minhas forças em vão. Eu não me esforço, eu não entro em batalhas que não há recompensa, que não tem sentido. Eu não corro, eu não me esforço por algo incerto, sem propósito, sem recompensa. O próprio Paulo vai dizer, lá no fim da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a... E ele vai dizer mais no próximo versículo, ele fala assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Há uma coroa de justiça, de glória, aguardando como recompensa o vencedor, aquele que é fiel. Há uma recompensa de Deus aguardando você lá no céu, meu irmão, em nome de Jesus. Ou seja, além das recompensas que nós temos nessa vida por servir a Deus, que são muitas. Alguém já tem vivido essas recompensas aí? Além das recompensas que nós temos de servir a Deus aqui nessa terra, que são muitas, nós também teremos uma recompensa na eternidade, que essa é indizível, como diz a Bíblia, são coisas que nós não podemos mensurar. E em uma certa ocasião, quando já estava no ministério, a Bíblia diz que Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus. Já após estar algum tempo andando com Jesus, ele faz uma pergunta que eu creio que deva ser importante para nós pensarmos sobre isso também. Ele fala assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos uma vida normal, deixamos o nosso barco, deixamos a nossa empresa de pesca. Alguns deixaram aqui os seus empregos, como é o exemplo de Mateus, que era coletor de impostos. Ele tinha um emprego da época muito bom. E Mateus, ele deixa também o seu emprego. Os demais discípulos, cada um tinha seus afazeres, suas ocupações, e cada um deles abriram mão das suas vidas para andar com Jesus. Do conforto de estar em família, para a missão que eles tinham sido chamados. Então Pedro fala assim, Senhor, o que nós receberemos como recompensa de tudo isso? Olha que pergunta ousada de Pedro. Ou seja, nós estamos aqui servindo, vivendo essa vida em prol do ministério. Qual será a recompensa que nós temos por servir ao Senhor? Jesus vai falar para Pedro, Pedro, não há ninguém que me sirva, que tenha deixado qualquer coisa, que ele não venha receber ainda nessa vida, 100 vezes mais. Tá bom ou tá pouco? Tá pouco? 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Que promessa maravilhosa. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra, irmãos. Que palavra abençoada que nós temos da parte do Senhor. Nós temos uma palavra que nos mostra que se nós servirmos a Deus, há uma recompensa ainda nessa vida para cada um de nós. Ah, pastor, ser crente é difícil, irmãos. Difícil é ser do mundo, meu irmão.
Porque lá a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas aqui é vida. Então, nós temos uma palavra como essa que fala a respeito de uma recompensa para essa vida e uma recompensa para a vida vindoura. Até Jesus, a Bíblia diz que tinha uma recompensa. Até Cristo, a palavra diz que havia uma recompensa e os seus olhos estavam focados nela. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 2, tem uma parte desse texto que fala assim, ó, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Irmãos, se você está vivendo uma causa difícil, se você está servindo a Deus e está pesado, está difícil, eu quero falar para você, anima a sua fé olhando para a recompensa que Deus tem para cada um de nós. Quando você olha para a recompensa de Deus, você começa a animar a sua fé, e a Bíblia diz que Jesus desprezou a afronta, porque os seus olhos estavam olhando para a recompensa, pela alegria que estava proposta ao Senhor. A Bíblia vai dizer que até Jesus havia uma recompensa proposta a ele. Então, a recompensa, queridos, ela é uma lei de Deus. E Deus é um Deus de promessas. Diga, Deus é um Deus de promessas. Amém? Deus é um Deus de promessas. E o que é uma promessa? O que é uma promessa? Diga assim, promessa é a intenção de abençoar alguém. Você pode dizer de novo? Amém? Grave isso. Promessa é a intenção de abençoar alguém. Rapaz, eu quero abençoar fulano, mas não quero dar agora. Eu quero dar uma promessa para que ele possa viver em cima disso. Eis que te abençoarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma boa palavra, não é, irmãos? É a palavra que Deus dá para Abraão. Deus dá uma promessa para Abraão. Em outras palavras, essa é a minha intenção de abençoar você. Essa é a minha intenção ao teu respeito, Abraão. Deus, Ele sempre nos mostra, meu irmão, aquilo que Ele quer nos dar bem antes de nos dar. Vou dizer de novo. Deus, Ele sempre nos mostra aquilo que Ele quer nos dar bem antes de nos dar. O que é isso? Promessa. Por que Ele faz isso? Para que você possa viver uma vida pautada na promessa do Senhor, para animar a tua fé, porque nada é mais poderoso do que a perspectiva de algo grande, não é? Quando você está diante de uma promessa, de algo que está prestes a se cumprir, você fica, nossa, vai chegar, está chegando, eu já estou vendo, já estou sentindo, já consigo já perceber que está chegando, isso anima a sua fé. E é isso que a promessa de Deus faz. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele nos promete para trabalhar em nós a paciência, para nos fazer entender e preparar-nos para as grandezas do Senhor na nossa vida. Deus, Ele promete por quê? Porque Ele sabe que quando há uma promessa e você começa a viver por causa dessa promessa, você vai estar se preparando para aquilo. Deus nos promete para nos fazer entender a grandiosidade, meu irmão, daquilo que Ele tem para nós, no caso, por meio dos processos que nós estamos passando até chegar à promessa de Deus. Deus nos promete também, porque a promessa, ela extrai o melhor de nós. Promessa, ela extrai o melhor de nós. Isso é assim desde que nós somos pequenos, não é? Filho, se você comer as verduras, comer o almoço, a janta, você pode tomar um pouco de sorvete. Tive que fez lá em casa hoje, né? Filho, se você passar na escola com boas notas, eu prometo lhe dar uma bicicleta. O moleque passa o ano todo se esforçando. A visão dele está lá no final do ano, na bicicleta. Então ele começa a comer os livros, porque ele quer a recompensa. Queridos, se nós pais entendêssemos o poder de uma promessa, nós não daríamos nada para os filhos de uma vez. Primeiro faça como Deus, mostre a intenção de abençoar, para que ele possa entender a questão do mérito. Nós vemos hoje, meus irmãos, uma geração de jovens que, ao chegar na maioridade, quer morrer. Por quê? Porque não tem perspectiva mais de futuro, eles cresceram numa condição mental de tudo que eles querem, eles exigem dos pais.
Os pais simplesmente vão empurrando tudo a bel prazer dos filhos e gerando assim uma geração de filhos pródigos que vive sufocando os pais, exigindo tudo. Sabe, queridos, Deus é um Deus de recompensas. Deus é um Deus de recompensas. E por vezes a recompensa não vai ser algo físico. E por vezes a recompensa não vai ser, talvez, algo que você pode pegar. Por vezes a recompensa que nós estamos recebendo de Deus é aquela família que não se desfez. A recompensa de tempo de oração, de dedicação ao Senhor, é uma família que não acabou, é um casamento que não acabou, é um filho que saiu das drogas. É alguém que você está orando e pregando e essa pessoa foi salva. Essa é uma recompensa. Porque só olhamos para a recompensa como algo que quem é abençoado é a gente, mas, irmãos, há muitas recompensas, que elas não são uma barra de ouro na sua mão, mas elas valem muito mais do que isso. Sabe, queridos, não existe nada mais prazeroso do que viver uma vida, do que viver uma recompensa de Deus. Sabe, quando você está desfrutando de algo que você foi merecedor, que você fez algo para conquistar, para chegar até ali. Isso gera um prazer muito grande na nossa alma, quando você é uma pessoa que se dedica para viver aquilo que você um dia recebeu como promessa de Deus, ou dos seus pais, ou de alguém. É por isso que a lei da honra fala dessa questão do mérito. Provérbios nos ensina muito sobre a questão de honra. Você nunca deve honrar uma pessoa que não faz nada para merecer honra. Porque senão, aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam, eles vão ter a sensação de que não vale a pena esforço. Aí está lá um filho e o outro filho. Um dos filhos se dedica, se esforça para fazer a vontade do pai, mas o pai sempre na hora de honrar, honra mais o que não faz nada. Gera no coração do outro o sentimento de que não vale a pena. Sabe, queridos? Então, Davi, aqui, ele nos ensina algo muito precioso, muito importante. Eu vim aqui falar para você nessa noite, que Deus tem recompensas para a tua vida. E Davi, ele nos ensina algo muito importante aqui nessa noite. Algumas coisas eu queria analisar nesse texto rapidinho com você. Deus tem algumas coisas para falar conosco aqui. Primeiro, Davi, ele ouviu os homens aqui de Israel comentando que havia uma recompensa. Você não sabe, vou só trazer aqui um pano de fundo. Davi, ele chega ali naquela ocasião de uma forma muito, não foi programado, ele está ali naquela noite, naquele dia. Ele chega ali para levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega ali, ele começa a ouvir do povo um comentário de que havia sido proposta pelo rei Saul uma grande recompensa para quem matasse Golias. E Davi, então, ele pergunta, ele diz, como que é mesmo esse negócio aí? Sabe quando você está ouvindo a pregação, fala, pastor, é isso mesmo? Pois eu quero. Davi, ele ouve aquele comentário ali a respeito da recompensa que Saul havia proposto para aquele que matasse Golias. E ele pergunta assim, gente, me explica direito, eu ouvi esse negócio direito. O Golias, irmãos, ele ficava em cima da montanha, só falando assim, tem homem aí? Você imagina, a humilhação que não era. Ele ficava em cima da serra só gritando, ei, tem homem aí? Pá, aqui parece que não tem nenhum. Eu dei tempo para vocês pensarem, né? Tem homem aqui ou não tem, gente? Olha. Escute só. Olha a palavra, versículo 25. Coloca na tela aí, por favor, aí lá, rapidinho. Versículo 25, ó. A parte B do texto. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas. Primeira recompensa, riqueza. Quem quer ser rico aí?
O povo está na igreja e fica com vergonha de falar que quer ser rico, né? É porque eu sou humilde, pastor. Oh, Jesus. E lhe dará a sua filha. Quem não é casado pode pensar nisso aí, né? Casar com uma princesa. Quem não quer? Cadê os jovens solteiros aí? Quem não quer casar com uma princesa? Não é? Filho do rei. E fará isenta de impostos a casa de seu pai. Quem não, irmão, no Brasil isso aqui seria o maior luxo. Não pagar impostos. Não é? Então, olha a promessa que está sendo feita aqui para o homem que matar Golias. Quando Davi ouve, irmãos, que Golias estava afrontando Israel, ele já se interessa por lutar aquela batalha. Porque na mente de Davi, mesmo sem ainda ter ouvido essa recompensa, Davi, ele já sempre que vai se referir a Golias, ele vai tratar ele de um adjetivo aqui, acho que eu posso falar assim, não sei se é isso. Ele vai chamar Golias de incircunciso. De quê? O que quer dizer incircunciso? Quem não tem aliança com Deus. Porque na vida, na verdade, é disso que se trata. Tem dois tipos de pessoas. Quem tem aliança com Deus e quem não tem. E Davi, ele vai dizer assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi sempre vai se referir dessa maneira, mas quando ele ouve que havia uma recompensa ali, naquela situação, naquela circunstância, irmãos, aí Davi se interessa. Epa! Queridos, preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Davi nos ensina aqui que nós precisamos deixar de estar lutando batalhas que não têm recompensa. Perdendo nossas forças em batalhas que não têm recompensa. Por vezes nós vemos pessoas lutando e pensa numa palavra que tem estado muito forte dentro de mim nesses últimos tempos, é isso, irmãos. Eu não quero investir as minhas forças, a minha energia em algo que não tem recompensa, meu irmão. Será que alguém entende essa palavra aqui ou não? Queridos, nós precisamos lutar causas, investir em pessoas, insistir com pessoas, ou lutar com causas, que sabe, querido, que você vê que ali há uma recompensa após essa guerra, após essa batalha. Um dos piores sentimentos da vida é justamente a sensação de que você se esforçou em vão. Queridos, preste atenção. A gente, não sei se você já passou por essa sensação aí, passar assim por um esforço, dedicar força, tempo, dinheiro em algo, e aí você chegar depois e, rapaz, não valeu a pena esse negócio. É ruim, não é, irmão? E é justamente disso que Davi está nos ensinando aqui, sabe? Quando a recompensa gera uma grande alegria, a falta dela gera justamente ao contrário, uma grande frustração na vida da gente, de forma que a gente, enquanto que você, ao receber, ao viver uma grande recompensa, você vai viver essa grande alegria da parte do Senhor. Quando você esforça, quando você dedica por algo e você não vê uma recompensa, aquilo gera uma grande frustração dentro da gente. Sabe, queridos, da forma que você está vivendo hoje, quais serão as suas recompensas na vida? E aí? A forma que você está vivendo suas vidas hoje, quais são as lutas, as guerras que você está vivendo? Será que, ao final disso, qual será a sua recompensa? Qual será a sua recompensa? E aí, aqui está o perigo do engano, porque, querido, o engano, ele gera uma falsa sensação de recompensa dentro de nós. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, nós fizemos grandes maravilhas. Olha o que Cristo nos adverte aqui. Muitas pessoas, naquele dia, me dirão, Senhor, em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas. Aí ele vai dizer assim, então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Inicialmente, aqui há uma expectativa diante de quem está dizendo para Jesus, Senhor, em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas.
ou seja, eu vou receber uma grande recompensa. Quantos tem essa expectativa no seu coração aí? Aí olha qual é a resposta dele para a pessoa? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Queridos, olha que palavra dura. Imagina uma pessoa passar uma vida toda pensando que vai ser salvo, que vai ser recompensado por causa das suas obras, em outras palavras, porque aqui a pessoa vai dizer assim: Senhor, eu fiz muito em teu nome, fiz muito para ti, então eu tenho uma expectativa muito elevada de que eu vou ser recompensado por isso. Aí ele vem dizer assim: olha, não vos conheço. Frustração. Frustração. É por isso, meu irmão, que mais importante do que aquilo que você faz é o tempo que você tem com o Senhor. Quarta-feira nós falamos sobre isso aqui. Mais importante do que o tempo do que as coisas que você faz para Deus, Marta, é o tempo que você tem com Jesus, né, Maria? Muito importante. Essas batalhas, queridos, sem recompensa, elas terminam minando nossas forças, e nós não temos forças para lutar por aquilo que realmente vale a pena. O que é uma batalha sem recompensa, pastor? É, por exemplo, aquele dia que você entra numa teima, numa discussão besta, e você sai assim: ganhei a discussão. Aí depois pensa: mas perdeu o amigo. Você está em casa e começa uma briga ali só por orgulho com o marido, com a esposa, e fica lá, a pessoa sabe que está errada, mas fica sustentando que está certa por causa do orgulho. Ganhou a discussão, mas criou um clima terrível dentro de casa. Batalha sem recompensa. Sabe, queridos, aquele homem que às vezes passa o mês todinho trabalhando, se esforçando, dedicando, sabe, acorda cedo e dorme tarde, como diz a Bíblia. No final do mês ele gasta aquilo numa sentada, num dia como uma prostituta, na mesa de um bar. Batalhas que não têm recompensa, um estilo de vida que não há recompensa nenhuma. Queridos, Deus quer nos ensinar que nós temos que viver esperando, aguardando, nos esforçando para viver causas que têm recompensa para nós, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, sabe, para aquilo que você tem investido sua vida. Você realmente tem que ver que aquilo há uma recompensa para você. Toda palavra que Deus vai nos dar, Ele vai mostrar que há uma recompensa. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, é a recompensa de Deus para nós. Então havia sobre Davi uma promessa, queridos, que ele seria um rei. Havia uma unção para reinar na vida de Davi. Essa semana eu estava aqui com o Davi, esse é o meu Davi, tá? Aqui na igreja. E eu falei para ele: filho, Deus, Ele nos forja para grandes coisas, fazendo pequenas coisas. Vou dizer de novo. Deus, Ele nos forja para grandes coisas, fazendo pequenas coisas, coisas simples. Davi, quando ele vai aqui lutar, se apresentar diante de Saul para lutar com Golias, ele vai ter um argumento diante do rei. Saul olha e fala assim: meu filho, você não pode lutar contra esse gigante. Ele é um homem já experiente de guerra, você não. Aí Davi fala assim: Senhor, eu já por vezes já tirei a ovelha da boca do leão. Da boca do leão. Você imaginou essa cena, meu irmão? Cadê os homens que falam alto, grosso agora aqui? Cadê os homens? E aí, você teria coragem de tirar a ovelha da boca do leão? Agora fica todo gatinho, né? Escute só o que eu vou lhe dizer aqui, preste atenção. Escute só. Queridos, olha o quanto que tem certas coisas que são simples, mas que vai gerar uma expectativa, uma convicção de fé em nós depois. Davi falou assim: Senhor, para Saul, falou: Senhor, eu já por vezes tirei a ovelha da boca do leão. Em outras palavras, eu tenho convicção de que não sou eu. Porque, irmãos, um homem não tem chance contra um leão. Qual foi a convicção que esse fato gerou em Davi? Ele pensou assim: rapaz, eu do meu tamanho ainda por cima não tenho nenhuma chance contra esse leão.
Cara, se eu tirei essa ovelha da boca do leão, foi Deus na minha vida, foi Deus. E se foi Deus, irmão, que está na minha vida, Deus também é comigo contra esse gigante. O mesmo Deus que estava na minha vida, no dia que eu tirei aquela ovelha da boca do leão e do urso, é o mesmo Deus que está comigo hoje. Olha o quanto que uma simples coisa gera uma convicção gigantesca de uma fé maravilhosa na vida de Davi, irmãos. É por isso que Deus, Ele nos forja para grandes coisas, fazendo coisas simples. Então, aquele processo ali de cuidar das ovelhas do seu pai, estava forjando Davi para o trono. Porque muitas vezes, meu irmão, você às vezes está desprezando os seus pequenos começos. Muitas vezes você está desprezando os seus pequenos começos. Eu posso contar um testemunho pessoal meu, de quando eu era jovem. Deixa eu mudar aqui. Posso contar um testemunho pessoal de quando eu estava mais novo, um pouquinho, do que eu sou hoje. E eu lembro que o meu pai trabalhava de pedreiro, e por vezes eu trabalhei com ele algumas vezes, mas eu falei, Deus, eu não quero trabalhar esse negócio de construção, não é para mim esse negócio não. Não é para mim. Queridos, e eu aprendi muita coisa ali com ele. E aí, depois que eu estava aqui em Riachão, nós construímos essa igreja para a glória de Deus. E aí um dia Deus falou comigo, está vendo? O porquê que você teve que passar por aquele processo que você não queria lá atrás, para que você tivesse conhecimento, para você poder gerir uma obra que está sendo feita para mim. Eu, por vezes, tive que mandar derrubar paredes aqui, irmãos, porque tinha alguns pedreiros aí que disseram que era pedreiro, né, que a parede estava vindo assim, ó. Outros estavam assim. Aí imaginei eu aqui, Deus me manda para cá, e o propósito dele era para me usar, para construir um templo, e aí eu não sabia nada, nem o que era um tijolo. Tem coisas que você passa na vida, que Deus está construindo em você, um fundamento para que você amanhã venha ser um vitorioso em outra área da sua vida, meu irmão. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Jesus, ele passa 3 anos e meio no ministério, queridos. Mas ele passa 30 anos da sua vida ali, primeiro, sendo carpinteiro. Tem coisa que você faz hoje que você não entende, não é o que você queria fazer, mas Deus está usando isso para forjar em você um vencedor para algo maior amanhã, em nome de Jesus. Sabe, queridos, acredite no Deus que acredita em você, meu irmão. Vou dizer de novo, acredita no Deus que acredita em você, porque Deus acredita em você. Agora, nem todas as pessoas acreditam em você. Por quê? Porque ninguém é obrigado a saber do plano de Deus com você, meu irmão. Então eu não posso saber o que é que Deus tem com você, e de repente Deus tem algo grande com você, mas eu não sei disso. Os irmãos de Davi não sabiam do plano que Deus tinha com ele. Então eles não acreditavam em Davi. A palavra diz que os irmãos dele não acreditavam nele. A palavra diz também que nem os irmãos de Jesus acreditavam em Jesus. Sabe, Davi era alguém obediente, dedicado, esforçado. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa relapso, porque, irmãos, tem gente que você não crê nele, não acredita nele, não bota fé nele. Não é porque você vê que a pessoa é relapso com muita coisa, você não bota fé naquela pessoa. Mas Davi não. Davi era alguém dedicado, Davi era alguém que se esforçava. Davi era alguém que realmente tinha qualidades ali que levava as pessoas a ver nele algo de Deus. Olha só, 1 Samuel 16, verso 18. Certa vez um homem, falando a respeito de Davi, ele vai dizer o seguinte, conheço um filho de Jessé, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Uma pessoa que não conhecia, não convivia com Davi, o rei falou assim, olha, nós precisamos de alguém para tocar aqui. Alguém disse, né? E aí ele falou assim, eu conheço um homem. E aí ele cita aqui 7 qualidades de Davi. Davi era alguém que tinha muitas qualidades. Muitas qualidades. Agora, os irmãos de Davi, mesmo assim, não criam nele, meu irmão. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você.
as pessoas, nem todo mundo vai acreditar em você. Vou dizer, talvez nem é por maldade não, porque elas não sabem do plano de Deus com você. Em alguns casos, até porque de repente alguns são relapsos mesmos, com as coisas que Deus tem para ele. Isso é uma mensagem para quem está vendo. Agora, entenda uma coisa. Quem deve acreditar em você já acredita. Deus acredita em você. Você pode dizer isso para alguém do seu lado aí? Deus acredita em você, meu irmão. Diga para o outro lado também, em nome de Jesus. Além de não acreditar em Davi, os seus irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos o menosprezaram, né? Mas, o que Davi fez? Olha o texto do versículo 30 aí. E desviou-se dele. Davi fez o quê? Eliabe fala assim, tu está fazendo o que aqui, menino? Rapaz, volta lá para o pasto. Daí fez assim, rapaz, me dá uma coisa. Rapaz, como é que é mesmo o negócio da recompensa aí? Pegou ou não pegou? Pegou não, né? Não, desvia os seus ouvidos de quem não acredita em você, meu irmão. Porque você vem aqui na igreja, Deus fala, tem uma palavra aqui, Deus fala, Deus acredita em você. Amanhã o diabo usa alguém e fala, rapaz, tu não vale nada. Rapaz, mesmo, não vale nada mesmo não, ó. Desvia os seus ouvidos de quem não acredita em você, meu irmão. Olha para aquilo que Deus está falando ao seu respeito, em nome de Jesus. Não dê atenção para a palavra de desprezo que às vezes as pessoas lançam sobre a sua vida. Então veja qual a diferença de alguém que é um vencedor para alguém, irmãos, que é uma pessoa fracassada, ele vai se desviar daquilo. Agora, entenda uma coisa, por causa da negligência de alguns, da covardia dos grandes, os pequenos terminam assumindo posição de governo. Quem tinha obrigação aqui, essa batalha, legalmente, ela não era de Davi. Essa batalha, legalmente, era de Saul. E a palavra diz que Saul, meu irmão, dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Todos os homens de Israel. Ou seja, quer dizer que dos ombros, o homem maior que tinha em Israel batia nos ombros de Saul. Diga assim, Saul era grande. Não é? Era grande. O maior homem de Israel batia nos ombros de Saul. No entanto, a Bíblia vai dizer que quem tinha essa obrigação era Saul, de lutar contra Golias. Até porque ele era grande. Só, queridos, que Saul era covarde, apesar de grande. E aqui eu quero falar uma coisa para você. Nunca se esqueça, meu irmão, de algo muito importante. Deus, quando foi escolher Davi, ele falou bem claro para Samuel, eu não olho para o tamanho de ninguém. Eu olho para o seu coração. Tem muita gente grande, vazio de Deus. Mas tem muita gente pequena, cheia do Espírito Santo. E são essas pessoas que Deus usa, meu irmão. São essas pessoas que o Espírito Santo usa. Então não tire a sua confiança em nenhum momento do Senhor. Aleluia. Não tire a sua confiança em nenhum momento do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que nesse meio tempo, Davi está lá conversando com Saul, e Saul vai tentar vestir Davi com as suas armaduras e dar a ele também a sua espada. Aí Saul coloca ali a armadura, o capacete, a espada, e Davi está assim todo torto, não sabe nem andar, a espada, não consegue nem levantar a espada. Não tem a música do homenzinho torto? Havia um homenzinho torto, era Davi naquele dia. Estava lá, não conseguia nem andar. Aí, o que Saul estava tentando mostrar para Davi ali? Confie na armadura. Confie na espada. Tem alguém entendendo aqui ou não? Agora, o que Davi faz? Rapaz, eu não consigo nem andar com isso. Tirou aquela armadura, tirou o capacete, jogou a espada para lá, falou, não quero isso aqui não. Eu vou ao encontro desse gigante, é em nome do Senhor. O instrumento de vitória é o que menos importa, o que importa é o Deus que está na minha vida. Então, às vezes, coisas simples vão gerar em nós grandes vitórias. Então, o dia que nós colocarmos nossa confiança no dinheiro, a nossa confiança na influência, nos amigos que temos, nós saímos do propósito de Deus, irmãos. Tem alguém entendendo aqui ou não? E escute muito bem o que eu vou lhe dizer. Quanto mais Deus prospera você, mais você tem um risco de tirar a confiança dele.
quando tu não tem nada, quando tu não tem nem amigo, ninguém por você, o que te resta? Confiar no Senhor. Agora, quando você tem amigo demais, você tem dinheiro demais, você tem coisa demais, você começa, rapaz, eu posso pagar um bom médico, sabe, eu tenho dinheiro na conta guardado, qualquer coisa eu posso recorrer ali. Você começa a tirar a sua confiança de quem? Do Senhor. Tem alguém entendendo ou não? O que Davi fez? Desprezou a armadura, a espada e o capacete, pegou a sua funda e 5 pedras, e foi ao encontro daquele gigante. Sabe, querido, a armadura do crente, a arma do crente não é a arma normal, em nome de Jesus. 2 Coríntios 10:4, porque a arma da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Davi passa no lugar ali, pega 5 pedras. Quantas pedras Davi pegou? Por quê? Eram quantos gigantes? Ele pega 5 pedras por quê? Porque todos nós somos passíveis de erro. Sabe aquele, rapaz, eu sou crente, só uma pedra eu... Tem esse negócio? Sou crente, moço. Só uma pedrada eu mato esse cara aí. E se ele errasse? Ele precisou das 4? Só uma pedra resolveu, mas ele fez o quê? Foi precavido. Porque ele entendia que o ser humano é passível de erro. Sabe, quando você está lutando, meu irmão, a causa certa, a tua vitória também é certa, em nome de Jesus. Davi foi ungido para essa causa, para reinar, para ser um vitorioso. Então, Davi, quando ele entende isso, Davi, ele entendeu que a sua vitória naquela situação ali era algo certo. Davi, ele venceu muitas coisas, inclusive o desprezo de todo mundo, mas bastou uma pedra para ele mostrar quem era que estava na vida dele e em nome de quem ele estava lutando aquela batalha. A tua maior recompensa, para nós encerrarmos aqui, a tua maior recompensa não vem dos homens, meu irmão, ela vem de Deus. Davi estava focado naquele dia, naquilo que havia sido colocado como promessa para ele, para quem matasse Golias. Só que, na verdade, Davi entendia muito mais, que o nosso galardão, a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Então isso nos traz um ensinamento: nunca foque nas recompensas da terra em primeiro lugar. Toda batalha que só tem recompensa na terra, pode ser que não venha de Deus, porque também o diabo disse um dia para Jesus: tudo isso te darei, recompensa, se prostrado me adorares. Mas o que o diabo promete para Jesus tem a ver apenas com essa vida. Te darei todos esses reinos aí, ó. Mas o que Jesus nos promete tem a ver com essa vida e com a vida eterna. Não basta Deus, a recompensa ser grande, ela precisa ter a ver com a sua eternidade, meu irmão. É por isso que Paulo vai dizer que a pessoa que espera em Cristo somente para essa vida, ele é o mais miserável de todos os homens. Porque promessa de prosperidade, de recompensa, somente para essa vida, pode ser que ela não venha de Deus. Então, todas as recompensas de Deus têm a ver com a eternidade. Coloca o texto de 2 Coríntios 4:18 na tela, que diz assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Quantos aqui estão focados nas recompensas de Deus para a sua vida? Então, Pedro faz uma pergunta muito importante para Jesus, quando ele diz: Senhor, qual será a recompensa de te servir? E Cristo vai dizer que há uma recompensa de 100 vezes tanto para cada um de nós. E por fim, a vida eterna. Há pessoas desistindo das recompensas de Deus, irmãos. Há pessoas desistindo das recompensas eternas de Deus por causa dos tesouros da terra. E eu quero finalizar com o exemplo de Moisés.
Coloca Hebreus capítulo 11, versículo 24 na tela, por favor. Hebreus 11, versículo 24. O texto diz assim, ó: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Diga prazer transitório, quer dizer passageiro, né? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Há uma recompensa para todos aqueles que não desistirem de Deus, da sua obra. Há uma recompensa de Deus vindo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloca o último texto na tela aí, Colossenses 3, versículo 23. Colossenses 3, 23, diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Versículo 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança. 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 Deus é um Deus de recompensa, meu irmão. Deus é um Deus de recompensa. Eu queria que você fechasse os seus